Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Central dos Números, que hoje traz para você 10 questões de altíssimo nível, organizadas pela banca VUNESP. São questões do concurso de técnico legislativo da Câmara Municipal de São José dos Campos, concurso que aconteceu recentemente, agora em 2022. Essa prova tinha questões de matemática e de raciocínio lógico. Nesse vídeo a gente vai ver as questões de matemática. Se você quiser ver as questões de raciocínio lógico, deixa o like aí no vídeo. Quando esse vídeo atingir 200 likes, 200 curtidas, tá bom? Quando atingir 200 curtidas, meta que eu acabei de criar, a gente divulga aí para vocês as questões de raciocínio lógico. Podemos combinar assim? Você está pronto para ver as questões de alto nível? Ativa os neurônios. Tá pronta, pronta? Vem comigo. Primeira questão de porcentagem. No almoxarifado de uma empresa, o número de resmas de papel colorido corresponde a 12% do número de resmas de papel branco. Após a compra de 40 resmas de papel branco e 70 resmas de papel colorido, o número de resmas de papel branco excede o número de resmas de papel colorido em 586. Após a compra, a soma de resmas de papel branco e colorido no almoxarifado é igual a quanto? Tempo! Para um aprendizado mais eficiente, pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Depois, você me conta aqui nos comentários quantas questões você conseguiu acertar, se achou muito difícil essa prova, combinado? Assim, seu aprendizado fica mais eficiente. Então, condição inicial. Tinha um resma de papel colorido. Essas resmas correspondiam a 12% do número de resmas de papel branco. Você sabe quantas resmas de papel branco existiam? Não, então diga que existiam X resmas de papel branco. Sendo assim, os papéis coloridos corresponderiam a 12% do papel branco, 12% de X. 12% não é 12 dividido por 100? Então, 12 dividido por 100 dá 0,12. Dia é vezes papel branco X. Depois, foram compradas 40 resmas de papel branco e 70 de colorido. Então, depois, você não tinha só X resmas de papel branco, você tinha X mais 40, né? E papel colorido, você não tinha só 0,12x, foram compradas mais 70, então você tinha o tanto que você tinha antes, 0,12x mais a 70. Aí o problema disse que, depois dessa compra, o número de resmas de papel branco excedia, era maior que o número de resmas de papel colorido em 586, né? Então, branco excede colorido em 586. Transforma isso numa expressão algébrica, né? Resmas de papel branco, x mais 40, é igual a resmas de papel colorido, 0,12x mais 70, excedendo em 586. Então, soma 586, né? Então, a quantidade de branco é maior. Se é maior, o que vem depois da igualdade tem que ser maior. Então, vai ser maior em 586. Você soma 586. Agora é só fazer continha, né? Tudo que tiver x, você passa para um lado. Tudo que não tiver x, você passa para o outro lado, sempre trocando o sinal. Então, esse 0,12x vai vir para cá como menos 0,12x. O 40 vem para cá como menos 40. 70 menos 40 dá 30. 30 mais 586, 616. 1x menos 0,12x dá 0,88x, né? 100% menos 12% dá 88%. Para calcular o x, pega o 0,88 que está multiplicando, passa para cá. Dividindo, x vai ser 616 dividido por 0,88. Multiplique em cima e embaixo por 100 para eliminar essa vírgula, né? Quando você multiplica por 100, você anda com a vírgula duas casas para a direita. Então, você vai ter 61.600 dividido por 88. Essa divisão é mais fácil. Ao realizá-la, você vai chegar em 700. Então, x vale 700. Se x vale 700, você sabe que existiam, depois da compra, 700 mais 40 resmas de papel branco, ou seja, 740 resmas de papel branco, e 0,12 vezes 700, 0,12x, o x é 700, 0,12 vezes 700 mais 70, né? 0,12 vezes 700, pega esses dois zeros, que correspondem a 100 vezes, multiplica aqui, vai ficar 12 vezes 7, né? Então, você vai ter 12 vezes 7, o que dá 84, 84 mais 70 dá 154. O total de resmas de papel depois da compra era 740 mais 154, o que dá 894 resmas de papel. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvida, pergunta, escreve aqui embaixo nos comentários. Se não, deixa aquele ponto maroto. Fechou? Agora, a gente vai para a segunda questão.
Uma livraria vai doar 1.036 livros para 13 escolas, de maneira que cada escola receberá uma quantidade de livros diretamente proporcional ao número de alunos matriculados. A escola que tem mais alunos receberá 448 livros. A escola que tem 328 alunos receberá 140 livros a menos que a segunda maior escola, ou seja, a segunda maior escola está aqui, essa aqui vai ser que tem menos alunos, né? Porque a escola que tem mais alunos tem 448, tem essa que tem 328 e a segunda maior está no meio, né? O total de alunos matriculados nessas 3 escolas é igual a quanto? Então, vamos colocar essas informações, né? Escola com mais alunos tem 448 livros, a escola do meio tem X livros, a escola com menos alunos, que tem 328 alunos, receberá 140 livros a menos que a escola do meio, né? Então, se a escola do meio a gente disse que recebeu X livros, ela vai receber, a que tem menos, X menos 140, 140 livros a menos. Perfeito? Você sabe que o total de livros a serem distribuídos é 1.036. Então, ao somar esses livros, o resultado dá 1.036. 448 mais x menos 140 é igual a 1.036. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado. 448 menos 140 dá 308. Esse 308 positivo passa para cá negativo. A gente vai ficar com x mais x, 2x. 2x é igual a 1.036 menos 308. 1.036 menos 308 dá 728. 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, você vai ter x igual a 728 dividido por 2, o que dá 364. Sabendo x, você sabe quantos livros a escola do meio recebeu e quantos livros a escola que tem menos alunos recebeu. Basta substituir o x por 364, né? Então, a escola do meio recebeu 364 livros, a escola com menos alunos recebeu 364 menos 140, o que dá 224 livros. Aí o problema te lembra que a quantidade de livros é diretamente proporcional ao número de alunos. Se a quantidade de livros é diretamente proporcional de alunos, você pode resolver, pode achar o número de alunos das escolas usando uma regra de 3, né? Então, se a escola que tem menos alunos recebe 224 livros e ela tem 328 alunos, a escola que vai receber 364 vai ter X alunos, só fazer uma regra de 3, né? Então, 224 livros está para 328 alunos, 364 livros estão para A alunos. Resolve a regra de 3 como se fosse um X. 224 vezes A é igual a 328 vezes 364. Pega esse 224, está multiplicando, passa para cá dividindo, A vai ser 328 vezes 364 dividido por 224. Para fazer essa continha mais fácil, vai simplificando pelos números primos, divide por 2, depois por 3, por 5, por 7, tá bom? Aí a sua continha vai ficar mais fácil depois. Ao fazer essa multiplicação e a divisão, você vai chegar em A igual a 533. Então, a escola do meio tem 533 alunos. Faça outra regra de 3 para calcular o número de alunos da escola que tem mais alunos, né? Então, mesma regra de 3, 224 está para 328 alunos, 448 vai estar para B alunos. Essa regra de 3 é mais fácil, observa que o número de livros foi multiplicado por 2, né? 2 vezes 224 dá 448. Se o número de livros foi multiplicado por 2, o número de alunos também será multiplicado por 2. 2 vezes 328 vai dar 656. Sendo assim, o total de alunos vai ser 656 mais 533 mais 328, né? Não confunda os livros com os alunos, combinado? Então, somando só os alunos, você vai ter 1.517 alunos. Então, essa é a resposta dessa questão. Essa questão, difícil, né? Uma questão relativamente difícil, porque te dá muitas informações e você tem que fazer muitos cálculos durante a prova. Então, é considerada uma questão difícil, ok? Vamos para a questão 18? Vem comigo! Questão de regra de 3 composta. Essa talvez seja uma das questões mais diretas dessa prova e uma das questões mais fáceis da prova. 1/3 de um serviço foi realizado por 5 homens que trabalharam 6 horas por dia durante 8 dias. O restante desse serviço deverá ser concluído em 10 dias e, para isso, um total de 9 homens trabalharão um mesmo número de horas por dia. Dessa maneira, o número de horas diárias trabalhadas por cada homem na conclusão desse serviço será de quantas horas
e minutos. Bom, regra de 3 composta. Você tem homens trabalhando algumas horas por dia durante vários dias. Para quê? Então, você vai se fazer essa pergunta quando você vir uma regra de 3 composta. Existem pessoas fazendo alguma coisa durante algum tempo. Para quê? No caso, essas pessoas estão trabalhando para realizar um serviço. Quando você tem esse para quê, o resultado do para quê é a sua conclusão. Então, você vai colocar, alinhar tudo o que não é a conclusão e separar a conclusão. Então, coloca lá. 5 homens trabalhando 6 horas por dia durante 8 dias. Para quê? Para realizar 1/3 do serviço. Né? 1/3 do serviço foi realizado. Depois você vai ter 9 homens trabalhando X horas por dia durante 10 dias para concluir, cadê? O restante do serviço, para concluir o restante do serviço. Qual que é o restante do serviço? Antes, eles fizeram 1/3 do serviço. Então, quanto falta para concluir? Faltam 2/3. Consegue visualizar? Por quê? 1 inteiro é 3/3. Nesse caso, se tem terço aqui, você tem 3/3 para dar um inteiro. Por quê? 3 dividido por 3 dá 1. Então, 3/3, 1 inteiro menos 1/3 dá 2/3. Então, esses 9 homens trabalhando 10 dias vão concluir a obra ao executarem 2/3 do serviço. Ok? Feito isso, separada a conclusão, você vai multiplicar a linha de cima pela conclusão de baixo e igualar a multiplicação da linha de baixo pela conclusão de cima. Ok? Use esse macete que aí você não precisa fazer as setinhas. Então, você vai ter 5 vezes 6 vezes 8 vezes 2/3 é igual a 9 vezes x vezes 10 vezes 1/3. Certinho? Pega esse 3 que está multiplicando não, está dividindo, né? Passa para cá multiplicando, você vai ter o 3 no numerador com 3 no denominador, elimina o 3 com 3. Então, esse 3 e esse 3 vão sumir. Deixa o x de um lado, tudo que não tem x passa para o outro lado com operação invertida. Está tudo multiplicando, o 9 e o 10 vão passar para o outro lado, dividindo. 5 vezes 6 vezes 8 vezes 2, dividido por 9 vezes 10 vai ser igual a x. Combinado? 5 vezes 2 dá 10, então o 10 aqui pode dividir com esse 10 aqui, então o 10 vai sumir, o 2 e o 5 vão sumir. 6 e o 9 podem ser divididos por 3, 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, então vou ter 2 vezes 8, 16 dividido por 3, isso dá 5,33. Ou seja, esses 9 homens vão trabalhar durante 5,33 horas por dia. 5,33 horas é a mesma coisa que 5 horas mais 0,33 horas. Concorda? 5 mais 0,33 dá 5,33. Para descobrir a quantos minutos essas 0,33 horas correspondem, basta multiplicar esse número por 60. Por quê? Porque você sabe que uma hora tem 60 minutos. Então, 0,33 horas vão ter x minutos. X vai ser 60 vezes 0,33. 60 vezes 0,33 dá 19,8, né? Então, só que isso aqui era uma dízima, é 3, 3, 3, 3, 3, né? Então, é um número muito próximo de 20. Sendo assim, esses homens vão trabalhar 5 horas e 20 minutos. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Você já usa esse macete? Deixa o like aí no vídeo, né? Se você não conhecia, esse macete não foi divulgado pela primeira vez aqui no canal, foi divulgado em outros canais, né? Mas é muito útil para você que se confunde com as setinhas, ok? Bora para a questão número 19. Uma professora corrigiu 357 provas em 3 dias. No primeiro dia, ela corrigiu a terça parte do número de provas que corrigiu no segundo dia. Só que você não sabe quantas provas ela corrigiu no segundo dia, né? E no terceiro dia, ela corrigiu 15 provas a mais do que o dobro de provas corrigidas no primeiro dia. A diferença entre o número de provas corrigidas no segundo dia e o número de provas corrigidas no terceiro dia é igual a quanto? Então, você tem lá 3 dias, dia 1, dia 2, dia 3. Quantas provas ela corrigiu? Ele está comparando aqui o tanto de provas que ela corrigiu no primeiro dia com o tanto que ela corrigiu no segundo, mas ele não fala quantas provas ela corrigiu no segundo. Então, diga que ela corrigiu X provas no segundo dia. Agora você consegue falar quantas ela corrigiu no primeiro. No primeiro, ela corrigiu a terça parte
do tanto que ela corrigiu no segundo, ou seja, a terça parte de x. A terça parte de x é 1/3 vezes x. 1/3 vezes x é x sobre 3, ok? Então, no primeiro dia, ela corrigiu x sobre 3 provas. E no terceiro dia, ela corrigiu 15 provas a mais que o dobro de provas corrigidas no primeiro. Então, ela vai corrigir o dobro do primeiro, 2 vezes x sobre 3, mais 15 provas a mais. Ok? Se você somar esse tanto de prova aqui dos 3 dias, isso vai dar 357 provas. Então, faça isso. X sobre 3 mais x mais 2x sobre 3 mais 15 é igual a 357. Aqui você tem essa fração e essa fração. Elas têm denominadores diferentes. Denominadores iguais, né, professor? Não está vendo? 3 é igual a 3. Para somar frações com denominadores diferentes, basta somar os numeradores. Então, x mais 2x dá 3x, né? 1x mais 2x, 3x. Você vai ter 3x sobre 3. 3x dividido por 3 dá x, porque 3 dividido por 3 dá 1, né? Então, 1 vezes x dá x. Então, vai ter x mais 15 é igual a 357. X mais x, 2x é igual a 357 menos 15. Esse 15 positivo passa para cá, negativo. Ok? Então, somei essa fração com essa fração, sobrando x, x mais x, 2x. Esse 15 positivo passou para cá, negativo. 357 menos 15 dá 342. Pego 2, está multiplicando, passo para cá, dividindo. X igual a 171. 342 dividido por 2 dá 171. 171 é o valor de x. O problema é que é a diferença entre o número de provas corrigidas no segundo dia, que foram 171 provas, e as provas do terceiro dia. Então, calcula aqui. Substitui o x por 171. 2 vezes 171 dividido por 3, mais 15, certo? 2 vezes 171 dividido por 3, mais 15. 1, 7, 1. 1 mais 7, 8, mais 1, 9. Esse número é divisível por 3. Né? Então, 17 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 17 sobram 2. 21 dividido por 3 dá 7. 57. 2 vezes 57 mais 15. 2 vezes 57 dá 114. 2 vezes 50, 100. 2 vezes 7, 14. 100 mais 14, 114. 114 mais 15, 129. Diferença entre 171 e 129, a subtração. 171 menos 129 dá 42. Ela corrigiu. A diferença foi de 42 provas corrigidas entre o segundo dia e o terceiro dia. Entendido? Dúvidas? É uma questão típica de fração da VUNESP, né? Essa talvez não seja uma questão tão difícil. A VUNESP gosta de cobrar questões como essa. Se você quiser treinar mais questões de fração, veja a nossa playlist só de questões de fração, né? Aqui tem várias questões para você treinar. Combinado? Vamos para a questão número 20. Vem comigo. Já se inscreveu aqui no canal? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí. A gente vai chegar em 100 mil inscritos, eu confio em você. Em um grupo estavam reunidos 20 alunos, entre alunos do segundo ano e alunos do terceiro ano. Todos esses alunos treinaram para uma prova resolvendo uma série de exercícios, de maneira que cada aluno do terceiro ano fez um número de exercícios igual ao total de exercícios feitos pelos alunos do segundo ano. Cada aluno do segundo ano fez 3 exercícios e o total de exercícios feitos por esses 20 alunos foi igual a 270. Sabendo que no grupo há mais alunos do terceiro ano do que do segundo ano, o total de exercícios feitos pelos alunos do terceiro ano está compreendido entre... Bom, essa é uma questão difícil, né? Então, primeira coisa, resuma as informações que o problema te deu. Tinham 20 alunos, sendo do segundo ano e do terceiro ano, né? Então, você pode dizer que existiam x alunos do segundo ano e 20 menos x alunos do terceiro ano. Por que 20 menos x? O total de alunos 20 menos alunos do segundo ano serão os alunos do terceiro ano, né? Esses alunos fizeram exercício, então coloquei aqui exercício do segundo ano e exercício do terceiro ano. Os alunos do segundo ano fizeram 3 exercícios por aluno, né? Cada aluno fez 3 exercícios. Cada aluno do segundo ano fez 3 exercícios, certo? E os alunos do terceiro ano? Cada aluno do terceiro ano fez um número de exercícios igual ao total de exercícios feitos pelos alunos do segundo ano. Qual é o total de exercícios dos alunos feitos do segundo ano? Vai ser o número de exercícios por aluno vezes o total de alunos, que é x. Vai ser 3 vezes x. Então, cada aluno do terceiro ano fez o total de exercícios dos alunos do segundo ano, 3x. Entende? Vai ser
3 exercícios por aluno vezes o número de alunos. Esse é o total de exercícios. 3 vezes x, 3x. Ok? Então, os alunos do terceiro ano fizeram 3x exercícios por aluno. Você sabe que o total de exercícios é 270. Como você calcula o total de exercícios? Basta multiplicar o número de alunos pelo número de exercícios que cada aluno fez. Então, você vai multiplicar o número de alunos do segundo ano vezes o número de exercícios por aluno do segundo ano, número de alunos do terceiro ano vezes o número de exercícios dos alunos do terceiro ano. Entendido? Então, a gente vai ter aqui x vezes 3, 3x, mais 3x vezes 20 menos x. Esse é o total de exercícios, isso vai ser igual a 270. 3x vezes 20 dá 60x, 3x vezes menos x dá menos 3x ao quadrado. Então, você vai ter 3x mais 60x menos 3x ao quadrado. Esse 270 positivo passa para cá negativo, menos 270 é igual a zero. Certinho? Colocando aqui essa equação de segundo grau na ordem, menos 3x ao quadrado, mais 60x mais 3x, 63x, menos 270 é igual a zero. Posso simplificar toda essa expressão por 3. Divide todos os termos por 3 para você fazer continhas mais fáceis depois. 3x ao quadrado dividido por 3 dá menos x ao quadrado. 63x dividido por 3 dá 21x. 270 dividido por 3 dá 90. A equação de segundo grau, para achar o valor de x, usa a fórmula de Bhaskara. X vai ser menos b, menos 21, mais ou menos raiz do delta. B ao quadrado, 21 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 90. Tudo dividido por 2a, 2 vezes menos 1. Resolve aqui o delta, 21 ao quadrado vai dar 441. 4 vezes 1, 4 vezes 90, 360. Então, vou ter menos 360. 441 menos 360 dá 81, né? Então, você vai ter menos 21, mais ou menos raiz de 81, sobre menos 2. Raiz de 81 é 9. Então, vou ter menos 21, mais ou menos 9, dividido por menos 2. Fazendo essa continha, menos 21 menos 9 dá menos 30. Menos 30 dividido por menos 2 dá 15. Menos 21 mais 9 vai dar quanto? Se fosse menos 21 mais 10, daria menos 11, né? Só que é mais 9, então vai dar menos 12. Menos 2 dividido por menos 2 dá 6. Perfeito? Então, x pode ser 15 ou 6. X vai ser 15 ou 6? Observa que o problema disse que no grupo há mais alunos do terceiro ano do que do segundo ano. E os alunos do segundo ano correspondem a x. Então, o número de alunos do segundo ano tem que ser menor do que esse aqui. Então, x não pode ser 15, x tem que ser 6, porque se x for 15, o número de alunos do segundo ano vai ser maior. E o número de alunos, o problema disse, do segundo ano é menor, né? Tem mais alunos do terceiro ano do que do segundo. Sendo assim, x vai ser 6. Se x vai ser 6, você vai ter 6 alunos do segundo ano e 20 menos 6 alunos do terceiro. 20 menos 6 dá 14. Total de exercícios, multiplica o número de alunos pelo número de exercícios que cada aluno fez. 3 vezes 6 dá 18. Né? Então, aqui, cada aluno do terceiro ano fez 3x. 3 vezes 6, 18. Multiplica aqui, 3 vezes 6 mais 14 vezes 18. Né? Total do terceiro ano, 14 vezes 18. Ah, ele quer só do terceiro ano, professor. Total de exercícios feito pelos alunos do terceiro ano. Ok. Total de exercícios dos alunos do terceiro ano, 14 alunos vezes 18 exercícios. 14 vezes 18, 252. Esse número é um número que está entre 250 e 270. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Questão difícil? Questão difícil. Tá bom? Para os padrões da VUNESP, obviamente, né? Então, os concursos feitos pela VUNESP normalmente não tem questões assim. Ok? Vamos para a questão número 21. Vem comigo. Interpretação de gráficos, tempos de espera em minutos para o atendimento de 80 consumidores em um centro de atendimento ao consumidor estão registrados no gráfico a seguir. Então, você tem o número de consumidores, indicado pelo tamanho das barras, e o tempo de espera em minutos. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que o tempo de espera de... Vamos lá, tem que olhar alternativa por alternativa. Mais da metade dos consumidores foi superior a 1 hora. Então, observa, tem 80 consumidores. Até aqui, ó, que esperaram até 50 minutos, você já tem 20 mais 24. 20 mais 24 dá
44, né? Então, 44 é um número maior que a metade de 80 é 40, né? Então, se 44 consumidores têm um tempo menor que 50 minutos, tem um tempo menor que 1 hora, né? Então, não é mais da metade que teve tempo superior a 1 hora, é menos da metade. Por quê? Mais da metade teve tempo inferior a 50 minutos, 44 já estão abaixo de 50 minutos. Então, essa está errada, né? 12,5% dos consumidores foi entre 1 hora e 35 e 2 horas e 20 minutos. Vamos lá. Quanto é 12,5% de 80? Você pode multiplicar 0,25 e 0,125 vezes 80, né? 0,125, né? 12,5% é 12,5 dividido por 100, que dá 0,125. 0,125 vezes 80 dá 10 consumidores. Existem 10 consumidores entre 1 hora e 35 e 2 horas e 20. 1 hora e 35, 60 mais 35, 95, né? Então, 95 entre 1 hora e 35, 95 minutos, e 2 horas e 20. 2 horas e 20, 2 vezes 60, 120, 120 mais 20, 140. Entre 95 e 140, tem 10 consumidores? Tem 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Sim, tem 10 consumidores. Então, essa afirmativa está correta. Por isso, ela é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Questão de interpretação do gráfico, né? Vamos para a próxima, questão número 22. Questão de média aritmética. A média das idades dos funcionários de uma empresa é igual a 44 anos. No próximo mês, 5 funcionários irão se aposentar, sendo que um tem 64 anos, 2 têm 65 anos e 2 têm 69 anos. Para substituí-los, serão contratados 8 pessoas, serão contratadas 8 pessoas, cujas idades têm média igual a 28 anos. Sabendo que os atuais funcionários e os futuros contratados já fizeram aniversário esse ano e que, após a substituição de todos envolvidos, a nova média das idades dos funcionários dessa empresa será igual a 42 anos, o número atual de funcionários da empresa é qual? Então, a gente tem uma questão de média que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Então, começa pela situação inicial. Média das idades dos funcionários é 44 anos. Então, você vai ter lá soma das idades dos funcionários mais os funcionários que irão se aposentar, mas ainda não se aposentaram. Tem um de 64 anos, mais 2 de 65 anos, mais 2 de 69 anos. Então, somando as idades de todo mundo, mais 64, mais 65, mais 65, mais 69, mais 69, dividido pelo número de funcionários. Você sabe quantos funcionários existem? Não, chama esses funcionários de x, dividido por x. Essa média vai ser igual a 44 anos, né? Então, a média não é a soma de todos os termos dividido pelo número de termos. Então, soma as idades, divide por x. Isso vai ser igual a 44. Esse x está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vou ter 44x. Somando isso tudo aqui, você vai ter 332. Esse 332 positivo passa para cá negativo. A soma das idades dos funcionários que não aposentarão é igual a 44x menos 332, ok? Depois vão ser contratados 8 funcionários com média igual a 28 anos. Então, você consegue descobrir qual é a soma das idades desses novos funcionários. Então, a soma das idades dos novos funcionários dividido pelo número de funcionários, 8, vai dar a média de 28 anos. Então, a soma das idades dos novos funcionários vai ser 8 vezes 28. 8 vezes 28 dá 224, ok? Aí o problema te disse que depois que os 5 funcionários aposentarem e forem contratados os 8, você vai ter uma nova média de 42 anos. Calcula essa nova média. Como você calcula essa nova média? Essa nova média vai ser calculada pela soma das idades das pessoas que não aposentaram, mais a soma das idades das pessoas contratadas. Então, vai ser idades mais novas, né? Soma das idades dos que não se aposentaram, mais soma das idades dos novos contratados, dividido pelo número de funcionários atual. Atual não, número de funcionários após a substituição. Qual é o número de funcionários após a substituição? O total de funcionários inicial, x, menos os 5 que se aposentaram, mais os 8 que foram contratados. Consegue visualizar? Início menos os que aposentaram, mais os novos contratados. Essa soma das idades de todo mundo dividido pelo número de funcionários dá a média de idades, que é 42 anos. Ok? Você sabe qual é o valor da soma das idades? Sabe, é 44x menos 332.
Sabe qual é a soma das idades dos novos funcionários? Sabe, é 224, né? Tudo isso dividido por menos 5 mais 8 dá 3. X mais 3, isso é igual a 42. Esse x mais 3 multiplica o 42. Então, 42 vai multiplicar o x e vai multiplicar o 3. Você vai ficar com 44x menos 332 mais 224 dá menos 108. Vai ser igual a 42 vezes x, 42x, mais 42 vezes 3, 126. Põe tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado. 44x menos 42x é igual a 126 mais 108. Esse 108 negativo passa para cá positivo. 126 mais 108 dá 234. 44x menos 42x dá 2x. Para calcular o x, pego 2 está multiplicando, passo para cá dividindo. 234 dividido por 2 dá 117. Então, 117 é o número atual de funcionários, antes deles se aposentarem, antes de contratarem novos funcionários. É isso que o problema quer? É, número atual de funcionários. Então, essa é a resposta da questão. 117 funcionários. Certinho? Se você quiser treinar questões de alto nível de média aritmética como essa, veja essa playlist. Na nossa playlist de média tem questões de altíssimo nível para você treinar. Combinado? Bora para a questão número 23. Aí começam as questões de figuras planas. Essa é uma questão fácil. Sobre a base AD de um trapézio ABCD está o ponto E, de maneira que os segmentos DC e DE têm a mesma medida, né? Nesse trapézio, a base BC é lado do quadrado. Então, essa base do trapézio é o lado do quadrado, né? Então, esse lado é paralelo a esse. Logo, o lado do quadrado é paralelo a essa reta aqui, como mostra a figura. A medida do ângulo BCE, desse ângulo aqui, indicado por beta, é qual? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um triângulo com dois lados iguais, né? O lado DC, o problema diz que é igual ao lado DE, né? Se um triângulo tem dois lados iguais, por que um triângulo? Tem um triângulo CDE, beleza? CDE. Esse triângulo aqui é um triângulo que tem dois lados iguais, então é um triângulo isósceles. No triângulo isósceles, qual é a propriedade? Os ângulos da base são congruentes, são iguais, né? No triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Se esse ângulo mede 45, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Então, você vai ter que a soma desses dois ângulos vai ser 180 menos 45. 180 menos 45 dá 135. Cada ângulo, se tem dois ângulos, esse 135 tem que dividir entre os dois ângulos igualmente. 135 dividido por 2 dá 67,5. Então, esse ângulo todo aqui mede 67,5. Esse ângulo aqui, ó, também mede 67,5. Aí entram propriedades de retas paralelas cortadas por um segmento transversal, né? Você tem que esse ângulo é formado em uma reta que corta essa reta e essa reta, esses segmentos de reta, né? Que são paralelos entre si, porque correspondem às bases do trapézio e aos lados do quadrado. Logo, esse ângulo é igual a esse. Por que esse ângulo é igual a esse? São ângulos correspondentes. Lembra desse conceito, né? Então, quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma outra reta, esses dois ângulos são ângulos que têm medidas equivalentes, são ângulos correspondentes. Então, esse ângulo aqui também mede 67,5 graus, ok? E aí, agora a gente entra em outra propriedade. Observa que você tem uma reta aqui, cortando esse lado e esse lado do quadrado, que são lados paralelos, né? Então, esse ângulo aqui é formado a partir dessa reta. Então, quando você tem um ângulo de um lado e outro ângulo do outro, você tem ângulos alternos internos, né? E os ângulos alternos internos também são congruentes. Logo, esse ângulo beta também mede 67,5. Por isso, essa é a resposta dessa questão, ok? Dúvidas? Então, essa questão também é uma questão relativamente fácil, desde que você saiba essas propriedades, né, do triângulo, dos ângulos, mas era uma questão que não precisava fazer muita continha. Perfeito? Vamos para a próxima, questão número 24, penúltima questão. Todos os livros de uma biblioteca passarão por um processo de limpeza e, para isso, serão transportados para uma sala especial. Inicialmente foi previsto que 5 pessoas participariam do processo de transporte dos livros e, por questões de saúde, ficou decidido que todas as pessoas transportariam sempre o mesmo número de livros por vez
e também que cada pessoa só faria 6 desses transportes por dia. Com essa previsão inicial, cada uma das 5 pessoas deveria fazer um total de 168 transportes. Para acelerar essa tarefa, ficou decidido que 20 pessoas trabalhariam no transporte dos livros, logo respeitando as mesmas condições iniciais. O número de dias necessários para transportar todos os livros será Uau! Vamos lá, um problema com um enunciado grande, mas que não é tão difícil, né? Se as pessoas vão fazer 6 transportes por dia e elas vão trabalhar X dias, e você tem um total de 168 transportes, você consegue calcular quantos dias essas pessoas trabalhariam inicialmente. Concorda? Então, X pessoas, uma pessoa que faz 6 transportes por 3 transportes. Cada uma das 5 pessoas deveria fazer um total de 168 transportes. Como que a gente chega nesses 168 transportes? Multiplica o tanto de transportes que uma pessoa faz por dia vezes o número de dias que ela vai trabalhar, né? Então, 6 vezes x dá 168. O x vai ser 168 dividido por 6, o que dá 28 dias, ok? Então, cada pessoa vai trabalhar inicialmente, né, durante 28 dias para fazer o transporte do total de livros. Como que a gente calcula o total de livros transportados? A gente vai multiplicar o número de pessoas, 5 pessoas, vezes o número de dias que elas vão trabalhar, vezes o número de transportes que elas vão fazer por dia, né? Então, o total de livros é igual a 5 pessoas, vezes o número de transportes que elas fazem por dia, vezes o número de dias que elas vão trabalhar, vezes o número de livros que elas vão transportar a cada vez, né? Então, chamei aqui de Y livros. 5 pessoas, vezes 6 transportes por dia, vezes 28 dias, vezes Y livros que elas transportam por dia. Esse é o total de livros que essas pessoas têm que transportar. Só que aí não vão ter 5 pessoas, vão ter 20 pessoas. Como você calcula o total? Mesmo raciocínio. O total de pessoas total de livros são 20 pessoas. As condições serão as mesmas. Vão fazer 6 transportes por dia, vão trabalhar durante B dias, vão continuar transportando o mesmo número de livros, Y livros por transporte. Você sabe que o total de livros pode ser calculado assim ou assim. O total de livros é igual a isso e igual a isso. Então, você pode igualar as duas expressões. 5 vezes 6 vezes 28 vezes y. 5 vezes 6 vezes 28 vezes y igual a 20 vezes 6 vezes b vezes y. Ok? Esse y que está multiplicando passa para cá dividindo. Você pode simplificar esse y com esse y. Ele vai sumir e aí você consegue calcular o valor de dias que eu chamei de b. Beleza? Então, 20 vezes 6 está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Então, você vai ter 5 vezes 6 vezes 28 dividido por 6 vezes 20 é igual ao número de dias que essas pessoas vão trabalhar. Simplifica esse 6 com esse 6, simplifica o 5 e o 20 por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4, 28 dividido por 4 dá 7, né? Então, essas pessoas vão trabalhar durante 7 dias. O número de dias necessários para transportar todos os livros será 7. Por isso, 7 é a resposta dessa questão. Entendido? Então, observa. Era um enunciado grande que pode gerar alguma confusão, mas as continhas que você tinha que fazer não eram difíceis. Era um problema relativamente fácil se você conseguisse visualizar o que você tinha que calcular. Combinado? Agora a gente vai para a última questão deste vídeo, outra questão de figuras planas. Em um retângulo ABCD, o ponto M, esse ponto aqui, divide o lado AD em dois segmentos de mesma medida. Então, esse ponto está no meio. E o ponto N está sobre o lado BC. Verdade? Esse retângulo foi dividido em duas regiões, R1 e R2, por meio de 3 segmentos, cada um medindo a metade do lado AB. Então, esse segmento mede a metade desse lado, esse segmento mede a metade desse lado, esse segmento mede a metade desse lado. E que são perpendiculares entre si aos lados do retângulo, conforme mostra a figura. Sabendo que a razão é a divisão entre as medidas do lado AD e AB, medidas do lado AD e AB, essa divisão é igual a 1,5 e que o perímetro do polígono que delimita a região R1 é igual a 81 centímetros, a região R2 é qual? Bom, vamos por partes, né? Então, a gente tem aqui a razão entre dois lados, entre o lado AD e o lado AB. Quando você divide o lado AD pelo lado AB, o resultado dá 1,5. Se você tem uma razão, trabalha com os conceitos de razão e proporção, né? Primeiro, 1,5 é a mesma coisa que 15 dividido por 10, né? Isso aqui é
15 dividido por 10, 15 dividido por 10 dá 1,5. Então, você sabe que AD é um valor proporcional a 15 e AB é um valor proporcional a 10. Para transformar a proporcionalidade em igualdade, multiplica o 15 e o 10 por uma constante. Geralmente usa a constante K. Né? Então, o lado AD mede 15K, o lado AB mede 10K. Ok? Coloca essas medidas na figura. Então, AB vale 10K. AD todo mede 15K. Ah, tá. Aqui, esse lado é a metade desse, né? Então, esse lado do problema diz que é a metade do lado AB, metade de 10K. 10K dividido por 2 dá 5K. Esse lado também é a metade de AB, também mede 5K. Esse lado também é a metade, também mede 5K. AD todo mede 15K, só que M divide ao meio. Então, cada um desses pedaços vai ser a metade de AD, metade de 15K. 15K dividido por 2. 15K dividido por 2 dá 7,5K. 7,5K e 7,5K. Esse lado aqui de B até N vai medir quanto? Vai medir 7,5 mais 5. 7,5 mais 5K dá 12,5K. E aqui, consequentemente, para dar 15, vai dar 2,5K. Ok? O problema te deu o perímetro da região R1, é 81 centímetros. Então, como você calcula o perímetro da região R1? Basta somar todos os lados de R1. 10K mais 7,5K mais 5K mais 5K mais 5K mais 12,5K. Né? Somando tudo, o resultado é 81 centímetros. Somando todos esses números, né? 10 mais 7,5, 15,5, mais 10, 25,5, mais 5K, mais 12,5K, isso vai dar 45K no total. Isso é igual a 81. Pega 45, está multiplicando, passa para cá dividindo. K vai ser 81 dividido por 45. Simplifica esses dois números por 9. 81 dividido por 9 dá 9. 45 dividido por 9 dá 5. Então, a constante K é igual a 9 quintos. Para que eu calculei? Porque eu quero saber a área dessa região R2. E eu sei os lados de R2 em função de K, né? Então, primeiro, para calcular a área R2, você tem aqui, se eu traçar uma reta até aqui no final, eu vou ter um retângulo aqui e outro retângulo aqui. Qual é a área desse primeiro retângulo? 5K vezes 7,5K. A área R2, que eu chamei de R2.1, é esse lado vezes esse lado. Aí a gente calcula a área desse retângulo aqui. Beleza? Então, 7,5K vezes 5K. Substitui o K por 9 quintos. Você calculou o K, 9 quintos. Então, você vai ter 7,5 vezes 9 quintos vezes 5 vezes 9 quintos. Simplifica esse 5 vezes 5, vai sobrar 9 vezes 9, 81, vezes 7,5 dividido por 5. Fazendo essa continha, você vai chegar em 121,5. Né? Você consegue calcular essa área aqui? Consegue. Esse lado aqui, o total é 15, aqui 112,5, então aqui vai ser 2,5, né? 2,5K vezes 5K. A área R2.2, a área desse retângulo, né? Formada aqui por esses lados, vai ser esse lado, 2,5K vezes 5K. Ok? Então, você vai ter 5K, 5 vezes 9 quintos, vezes 2,5K, 2,5 vezes 9 quintos. De novo, simplifica esse 5 vezes 5, vai sobrar 9 vezes 9, 81, vezes 2,5 dividido por 5, isso dá 40,5. Sendo assim, a área R2 vai ser 121,5 mais 40,5, que dá 162. Por isso, 162 centímetros quadrados é a área da região R2. É a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Assim a gente termina esse vídeo com essas exceções de alto nível. Quantas questões você acertou? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se você quiser treinar mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se você não se inscreveu na Central dos Números ainda, se inscreve aí. Deixa aquele like maroto, né? Se você quiser ver as questões de raciocínio lógico dessa prova, que também são questões de alto nível, você precisa deixar o like. Combinado? É isso. Bons estudos e até a próxima.